Então, cara, conta um pouquinho pra gente sobre esse processo de criação do Menos é Mais. Cara, foi tudo. Não vou falar que foi por acaso, né? Mas começou com algumas insatisfações, né? Quando tô tentando medir palavras aqui para não ser polêmico, cara. Tô brincando. Quer dizer, tô brincando não, mas é de fato, né? Porque acaba sendo um pouco polêmico, porque algumas insatisfações que eu tinha enquanto nadador, enquanto atleta, e depois eu fui fazendo essa transferência vindo, né, também trazendo o meu conhecimento enquanto profissional, estudante de educação física, profissional de educação física, e com a minha transição também de carreira, digamos assim, de atleta para atleta e profissional da área de educação física, conciliar trabalho e treino. Mas voltando um pouquinho no tempo, lá na base, como eu falei, a gente tinha muito foco na técnica, era muito top. Eu gostava, curtia muito, e hoje eu vejo que fez muita diferença na minha vida, sabe? A técnica do nado. Só que eu sentia falta de ter algo mais específico para as minhas provas. E isso acontece geralmente quando a gente treina em equipe, uma equipe grande ou uma equipe que não é tão grande, mas tem pouco tempo disponível para usar a piscina ou dividir raias. Pô, já dividi, você já treinou, não sei se você treina assim hoje, mas com 5, 6 pessoas na raia. Ah, já treinei. Aí como é que a gente faz treinos diferentes, né, para ter 5, 6 pessoas na raia, né? Aí é aquele treino que para englobar todo mundo. Só que eu fazia o mesmo treino que uma nadadora de 100, 200 borboleta, o mesmo treino que um cara que nadava 400 metros, outro que nadava 200 medley, outro que nadava 100 peito, e eu só querendo nadar rápido 50. E o 100, que eu tinha que nadar, porque tinha que nadar 2, 3 provas, aí ia para o 100 livre, né? Mas o meu foco era querer nadar rápido 50. E eu sentia que eu falava, cara, 50 metros, a minha prova que nadava para 24, 23, e fazendo o mesmo treino que quem quer nadar 200 borboleta, que quer nadar 400, alguém está deixando de fazer alguma coisa ou alguém está fazendo muito a mais do que deveria. Era esse o primeiro pensamento que eu tinha. E aí eu não tinha tanto foco assim. A gente aprendi bastante, né, os fundamentos lá, saída, virada e tudo mais, mas a gente não tinha treinos específicos para melhorar a saída. Não tinha treinos específicos para melhorar a virada. Até tinha, mas não com a frequência que eu achava que deveria ter. Pensando na especificidade de uma prova de 50, que é por onde tudo começa a saída, vai. Se errou a saída ou se fez uma saída ruim, já vai carregar essa coisa ruim para o resto da prova, sacou? E aí, a partir dali, eu falei, cara, tá faltando coisas específicas para mim aqui. E aí eu ficava no final do treino fazendo saída, eu ficava no final do treino fazendo virada. Só na última semana, perto da competição, que a gente focava mais em fazer saída ou mais em fazer tirinhos de 15 metros, de 25 metros, e isso dentro da temporada era muito pouco. E era o que eu achava que tinha que ter na temporada inteira. Então, assim, até então eu só achava isso. E parênteses, eu fazia os treinos mais convencionais e tinha resultados. Né? Não posso chegar e falar, cara, não funciona, não dava certo comigo. Eu era medalhista, né? Eu fazia uns tempos bons, medalhista de categoria, brasileiro de categoria, né? Fazia tempos bons. O pessoal da equipe também ganhava medalha, teve atleta que foi para a seleção brasileira. Então, não dá para eu chegar e falar, não funciona. Só que chegou um momento que eu não estava melhorando mais e não se encaixava mais na minha rotina. Eu não conseguia mais treinar todos os dias e muito menos fazer dobra, treinar em 2 períodos, porque aí começou a faculdade, aí estágio, eu estudava à noite, de 6h30 às 10h30 da noite, e naquele momento já não se encaixava mais na minha rotina a frequência semanal que um atleta profissional tem, de treinar 6, 7 vezes ou fazer 9 sessões dentro da semana, né? E aí você sabe mais do que eu disso aí. É só para quem está se dedicando 100% a isso, e eu nunca me dediquei 100% só à natação, porque tinha os estudos, eu tinha outras coisas e eu não vivia da natação. Então já tinha o plano B ali de, pô, entrar na faculdade e trabalhar, para tentar minimamente me sustentar dentro do esporte e me sustentar enquanto ser humano também, porque eu não tinha esse sustento enquanto atleta. E aí veio esse descontentamento a partir do momento que eu comecei a treinar com um cara, um técnico, Fábio Lemes, que ele trouxe um pouco dessa proposta de, cara, tinha dia que a gente ia lá para fazer 30 saídas. A gente ia para lá, o treino era fazer 30 viradas.
ia para lá, era fazer só tiros de 15 para treinar o breakout, para treinar a transição. Eu falando, caraca, é isso, velho. Era isso que eu pensava lá atrás que faltava, que tinha que ter, que a gente só deixava para fazer isso perto das competições, mas é esse o carro-chefe de uma prova de 50 metros. São esses fundamentos, pô, cinquentinha na curta é saída e virada, velho. É encaixar a abraçada e é isso, né? E aí ele começou a trazer essa proposta e eu comecei a melhorar meus tempos. Eu saí, por exemplo, de uma época lá, foi em 2009 para 2010, eu saí de 22,90 para 22,30. Nossa. Estava estabilizado, assim, estagnado no 22,90 há muito tempo. Ficava 22,90, 23,0. Isso na curta, né? Naquela época. Com quantos anos? Era 2019 anos. Uhum. Era 2009, 2010, mais ou menos, essa transição aí. Uhum. Que aí eu saí de 22,9 para 22,3, velho. Tipo, 60 centésimos, treinando 50. menos vezes na semana, treinando volume 3 vezes menor, até mais. Só que eu tava focando muito nos fundamentos. E aí eu cheguei na prova, eu lembro muito, com muitos detalhes dessa prova, que foi lá no Maria Lenk, eles colocaram aqueles tablados, aquelas plataformas no meio da piscina lá do Maria Lenk, pô, aquela piscina lá, desse jeito, ó, a uva, velho. E aí eu fiz 22,30, saí de 22,9 para 22,30, 60 centésimos eu melhorei e eu tava agarrado nesse tempo, velho. Aí acendeu uma luzinha, eu falei, cara, esse é o treinamento específico, velho. Aí na faculdade eu comecei a treinar, a estudar. Aí teve uma disciplina de atletismo que o professor chegou e falou assim: olha só como é que o pessoal treina nos 100 metros rasos, velho. 100 metros rasos, né, na corrida lá, eles treinam assim, ó. Foco aqui na saída, foca nos primeiros, entre os 0 e 30, 40 metros, que começa a parte, né, da saída, vem a aceleração, 40, 70 metros, e aí já chega a aceleração de 0 aos 40, 40 e 70, e a desaceleração, que aí é um momento que eles tentam manter o máximo possível a velocidade deles, mas é isso aqui o treinamento. E para cada parte da prova deles, eles fazem um treino específico. Aí ele começou a me mostrar, né? Me mostrar assim, na sala de aula, assim, né? Aí tinha treino só do start. Aí os caras só faziam saída, dava 4 passadas, 5, desacelerava. Aí tinha um momento lá que era só trabalhando esse miolinho da prova deles ali, dos 40 e 70. E tinha a fase de desaceleração e tal. Aí eu fiquei, cara, por que a gente não faz isso na natação, velho? Uhum. Por que a gente só fica fazendo 10 de 50, 10 de 100, 5 de 200, 4 de 400? Porque isso aí a gente está melhorando o nosso componente aeróbio, a gente está melhorando o ritmo de nado, a gente está melhorando a técnica, a gente está melhorando um monte de coisa, mas de forma específica, cada trechinho da prova a gente não está melhorando. Porque num 10 de 50 a cada minuto eu não consigo trabalhar na frequência de braçada e na velocidade da minha prova de 50 e nem o ciclo respiratório que eu tinha que fazer. Num 10 de 100 eu não estava fazendo a intensidade que são os primeiros 25 metros. No 5 de 400, então, não estava. E era o que a gente normalmente fazia de treino. Uhum. Aí eu, por que a gente não faz isso na natação, velho? Ali foi assim, para mim fez assim, explodiu minha cabeça. Eu falei, cara, é trazer o que a galera do atletismo faz, velho, para ir transferir para nossa prova. Aí a partir dali eu comecei a consolidar mais essa ideia, essa proposta de menos é mais, porque eu tinha que achar uma solução para eu continuar nadando, porque eu treinar todos os dias, os treinos convencionais dobra não estava dando mais para mim. E eu tinha que achar uma maneira de treinar em 20, 30 minutos, que era o tempo que eu tinha, porque tinha que conciliar o estágio com fazer trabalho, com estudar à noite. Eu saía de casa 5 da manhã e voltava às 11 da noite. Meia-noite, eu ia dormir e acordava 4h30. Fiquei um período assim, sabe? E não dava para treinar todos os dias. Até não era nem viável, porque quando eu tentei encaixar os treinos convencionais dentro dessa rotina, piorei meus tempos e só adoecia. Porque Muito imunidade, estresse. estresse, dormindo mal, comia mal, porque o dia inteiro fora de casa, né? Aí acaba que não encaixava. Então eu precisava de algo que encaixasse dentro dessa minha rotina minimamente para eu não precisar parar de nadar, porque era algo que eu amava fazer. Aí eu comecei, velho, cara, como é que a gente encaixa
alguma coisa aqui de uma maneira mais compacta, mais enxuta, mais objetiva para eu conseguir nadar. Daí eu fazia 3 a 4 vezes na semana treino, 20 a 30 minutos, dava até 40 minutos e focava nessa parte mais objetiva. Então, tinha dia que eu ia lá só fazer tirinho de 15, tinha dia que eu só ia fazer tirinho de 25, tinha dia que só fazia o final de prova, dentro dessa concepção de como era o treinamento da galera do atletismo. E aí, eu que só queria não parar de nadar, eu comecei a melhorar meus tempos fazendo esses treinos, velho. E aí eu fui finalista de novo no Open, aí fiquei entre os 8 melhores do país com essa rotina toda e com esses treinos. Falei, rapaz, tem alguma coisa aqui, velho. Que eu não tava para fazer de verdade, assim, quando eu comecei a consolidar. Aí, pô, a cabeça de estudante de educação física, com todas aquelas minhas satisfações, vendo meus amigos com 18, 19 anos, tudo parando, velho. Parando de nadar porque tinha que estudar para o vestibular e depois na faculdade. E é um cenário que a gente tem no país, né? Porque os treinos convencionais não se encaixam na rotina de estudos e trabalho. E aí não é nem uma crítica a um ou outro, é porque é assim que é uma estruturação hoje que a gente acha, acredita que o atleta consegue chegar lá na ponta, ser seleção, né, ir para umas Olimpíadas, só que isso não bate com a estruturação de um atleta que tem que conciliar a natação com os estudos e com estágio, com o trabalho. Aqui no Brasil, pelo menos, não encaixa. Né? E aí é o momento de ou vai ou racha. Né? E normalmente a galera racha, porque a galera como eu, que ganhava uma medalhinha, mas não tinha bolsa, não tinha salário, não ia para clube, faz o quê? Cara, não dá para encaixar a natação mais. Vou parar. Aí acaba parando porque via aquilo ali só como única alternativa. Né? E aí quem continua são os atletas que conseguem algum salário, alguma bolsa, alguma coisa, sacou? Então, a partir dali eu comecei a melhorar meus tempos e falei, cara, é isso. Focando em 50 e 100, são esses os treinos, velho. Então, a partir dali eu comecei a consolidar, estudar, estruturar melhor, menos é mais, sabe? E compartilhar com outras pessoas, jogadores masters também, que só queriam bater uma aguinha, e eu comecei a entrar nas redes sociais, e eles viram, né, que, caramba, dá para eu treinar desse jeito aí. 30 minutinhos, 3 vezes na semana eu consigo. E aí eles que só queriam bater uma aguinha, eles começaram a melhorar o tempo também. Aí que eu comecei a criar e consolidar mais ou menos é mais que eu vejo, que eu falo bastante hoje, assim. Mas, assim, tentei dar uma resumida, até porque é muita coisa. Pô, mas dá uma dó, né, cara? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm esse negócio de investimento nas universidades e a pessoa consegue levar a faculdade e também tem um treino de alto nível. Tudo bem que a maioria das pessoas que vão para lá e se formam acabam indo para o mercado de trabalho já, mas esse período aí dos, sei lá, 19 aos 23 até os 24 é o período onde todo mundo lá nos Estados Unidos que está na faculdade treinando, o pessoal voa, pega a Olimpíada, nada pra caramba, tipo o Dressel, que com 21, 22 já tá ganhando Mundial lá de Budapeste. E é muito diferente, né? Eu não tenho uma experiência de como é lá fora, assim, mas a minha experiência aqui no Brasil é negativa em relação a isso, porque é muito isso, cara. Tipo assim, não me destaquei na natação, vou parar de nadar porque agora eu vou focar no mercado de trabalho, vou garantir o meu futuro enquanto profissional. Só que, cara, dá para fazer os dois, velho. Dá para fazer os dois, só que da forma engessada que são os modelos, e eu acho que talvez dê certo lá, porque a galera é da universidade e treina na universidade, né? Aqui seria uma universidade, um clube, e aí fica concorrente dos dois, velho. Né? Que é a minha visão aqui, né? Então, cara, e sim, e não é nem que necessariamente lá nos Estados Unidos, por exemplo, a galera faz os dois e voa. Aqui não precisava nem voar, só não precisava parar, velho. Porque aí ficaria esse período de 4 anos, aí depois vê o que faz, que aí algumas pessoas profissionalmente conseguem ainda se destacar e voltar a nadar e conseguir nadar rápido depois, só que a gente acaba minando no momento que o atleta poderia estar no seu ápice, no seu auge, parou de nadar, cara.
E esse meu descontentamento, e essa minha insatisfação, isso é uma parada que, caraca, meu irmão, isso me incomoda, velho. Incomoda, né? Também incomoda. Mas assim, mas é muito, velho, porque, tipo, vai ter atleta que vai se destacar com 16, 17, 18 anos, mas o nosso pico mesmo de performance, velho, e tá cada vez mais se estendendo para frente, cara, é 21, 22, 20. Quantos atletas, velho? Eu tenho certeza que se você parar para pensar isso, você tem uns 5. Você pensa, caraca, e se esses tivessem continuado nadando, eles poderiam ter se destacado. Com certeza. E vai muito além, não precisa nem necessariamente se destacar, mas parar de fazer algo que gosta, velho. Isso me incomoda demais também. E é por isso até hoje que hoje eu foco bastante no nadador master. Porque essa minha metodologia, essa minha linha de raciocínio se encaixa perfeitamente para o perfil do nadador master, que tem que cuidar dos filhos, trabalho, e não consegue treinar todos os dias, dobrar e fazer aqueles mesmos treinos que ele fazia quando ele tinha 17 anos. E aí o que está acontecendo? Um monte de nadador master voltando, fazendo esses treinos, treinando 3 vezes da semana, 40 minutos, fazendo tempos melhores do que quando eles tinham 16, 17 anos. Que treinava todos os dias 5 mil, 10 mil metros. E não é porque o método é melhor, mas é porque agora ele tem uma maturidade melhor, ele tem um nível de consciência melhor, ele tem um nível de dedicação melhor em relação ao que ele pode fazer e a otimização, e acaba fazendo tempos melhores do que quando eles tinham 17, 16 anos, velho. Então, olha o gap que a gente tem ali, né, que a gente poderia cuidar com mais carinho desses nadadores, para pelo menos não pararem de nadar, para depois voltar e voltar ainda na sua melhor performance. E essa é uma das ideias do Menos é Mais, de trazer essa oportunidade, né, essa condição para nadadores que não conseguem treinar todos os dias, horas e mais horas, poderem continuar fazendo o que amam e ainda assim nadando rápido, cara. Cara, que legal. E você foi campeão brasileiro absoluto com a sua própria metodologia. Imagina que esse processo não tenha sido fácil, de qualquer forma. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo e como isso impactou a sua carreira, cara. Porque Cara, até beber uma aguinha aqui que... Para aguentar tanto... Nossa. Aguentar o quê? Aguentar... Claro que aguentar a expectativa dos outros sobre você. É claro que você tem que focar no seu, mas, claro, você, a partir do momento que você se expõe na rede social e fica firme com o propósito, as pessoas começam a vir, os haters, tudo mais. E, cara, você ganhou o brasileiro, cara. Ninguém tira isso de você. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, como é que foi esse processo. Cara, não, é até legal você falar isso. Eu acho que eu nunca falei assim abertamente sobre isso, porque, rapaz, realmente, assim, trazer uma proposta diferente. E aí era um momento, assim, que eu posso até ter perdido a linha da forma que eu abordei as coisas, assim, mas é justamente por conta desse meu inconformismo, meu descontentamento. Não é, hoje, até com um pouco mais de maturidade, eu vejo, cara, não quero brigar, velho. Existe um método de treino que funciona, tá lá, os melhores do país, os melhores do mundo fazem isso. Funciona. Mas funciona para todo mundo? É para quem não funciona que eu tô falando. Esse é o primeiro ponto, sacou? Só que a galera não entende muito isso, aí pega um cortezinho ali de alguma coisa que eu falei, ou pega de algum treino que eu postei. Eu treino 3 vezes por semana, 300 metros por dia, velho. E fui campeão brasileiro absoluto assim, recordista mundial e fazendo as minhas melhores marcas com 35 anos. Ninguém tira isso de mim e isso funcionou e deu certo comigo. Eu não vendo que vai funcionar com você ou com qualquer outra pessoa. Eu mostro que existe uma possibilidade. Só que a galera, cara, nossa senhora, cai matando realmente assim. E você resumiu muito bem, porque se fosse só um cara aqui falando de uma proposta de treinamento e tentando vender alguma coisa na internet, era uma coisa. Só que é um cara que tá ali e coloca a cara a tapa, que é o skin in the game, o famoso skin in the game. Eu não só falo, como eu aplico e tenho uma comprovação. E aí é um momento que eu tenho que nadar um 100 livre, vai ser um desabafo aqui agora, que eu tenho que nadar um 100 livre para pontuar para o clube, que eu nem queria ter nadado esse 100 livre, e eu piorei um pouquinho o tempo, lá, ó, menos é mais não funciona.
Ah lá, ó, nadou mal, ah lá, nem pegou final, mas poxa, aí aqueles bastidores que a galera não acompanha, sabe? Tipo, pô, você com a carreira de atleta, você já passou mal uma semana antes, gripou e não nadou bem. Aí a galera fala lá, amarelou, mas a galera nem sabe o que aconteceu. Né? Existe muito essa injustiça das pessoas não saberem os bastidores da vida do atleta e aí só levar em consideração o resultado daquele dia específico lá do atleta. Então, assim, cara, por muito tempo, realmente, eu não nadei bem. Eu trazia uma proposta, mas não era uma proposta de tipo, você vai nadar bem sempre. Só que a galera colocava essa pressão em cima de que eu tinha que nadar bem sempre, que eu tinha que nadar para 21, 50 livre na longa, que eu tinha que ser campeão brasileiro. E eu não tinha esses títulos, né? E a galera caía matando, falando, cara. E eu não parei porque eu realmente vi os resultados dos meus alunos todo ano, velho. Se eu sair aqui agora, tem algum aluno falando que melhorou um tempo. Toda semana tem o resultado de algum aluno. E eu falo, velho, não tô viajando, não tô. Quem que eu vou escutar aqui? Os meus alunos que estão melhorando, eu que continuo nadando. Pô, só de eu continuar nadando aqui no Brasil, só deu com uns 35 anos, ter um índice para participar de um campeonato brasileiro absoluto, pegar uma final, só isso já é muito nobre. Só deu com 35 anos já continuar competindo já é muito nobre. A galera para com 29, 30 anos. Né? Que é o que a gente vê normalmente. Só isso já é uma vitória, já é uma conquista. E isso é graças à minha linha de raciocínio, meu método de treino. E, cara, rede social tem os dois lados, né? Um lado maneiro, né? Igual a gente se conheceu aqui, você me conheceu, a gente tá fazendo esse podcast aqui maneiro, mas tem um lado da galera que cai matando, né? E para segurar isso realmente é muito difícil. Então teve essa pressão também. Eu já várias vezes subi no bloco falando assim, cara, eu tenho que nadar bem para mostrar que funciona, velho. Eu tenho que nadar bem. Foi tema de terapia. Foi tema de terapia. De tipo assim, cara, você tá lá, você vai subir no bloco para quê? Para provar que o menos é mais funciona? Ou para fazer o que você gosta e buscar o seu 21 em piscina de 50, na longa? Várias vezes eu tive que, pô, por que eu tô continuando nadando? É para provar que funciona? Ou é para nadar rápido e continuar fazendo o que eu gosto? Várias vezes, cara. Eu acho que isso eu nunca falei abertamente. Você conseguiu um furo de reportagem, mas de fato, tipo, sim, já rolou muito, velho. Já rolou muito, muito, muito. Imagina, até eu entender que não, quero subir no bloco para nadar rápido. E aí foi quando eu comecei a melhorar meus tempos de novo, cara. Que aí foi quando eu fui campeão brasileiro e nadei para 22,2, bati o recorde mundial master. Aí ali eu falei, mano, não tem que provar mais nada para ninguém não, velho. Que massa, tem que provar mais nada e nem quero ficar tentando provar e convencer. Quer vir, velho? Vem comigo, tá aqui. Não quer? Continua fazendo seus treinos aí, tá tudo certo, sacou? Não, nem volte a nadar e tá tudo certo. Então teve um pouco desse momento aí, assim, de mais tenebroso, assim, não tenebroso, né, no sentido de, ai, tadinho dele, sofreu hate. Não, eu cara que, tipo, velho, tô aqui dando a cara a tapa, o que as redes sociais me trouxeram, né, muitas coisas muito boas, muito mesmo, né, assim como conhecer o César Cielo, a gente tem uma parceria agora, a gente tem um aplicativo de treino junto, foi rede social, velho. Eu tenho que parar lá na Austrália para treinar com o Cameron, o atual campeão olímpico, rede social. Então, né, todos os meus alunos hoje, né, conhecendo, pô, atendo gente do Brasil inteiro e gente de fora do país. Então, rede social. Então, não tem o coitadinho, ai, tá sofrendo hate. Não, pode vir. Assim, é chato, tem dia que bate, você fala, caraca, velho. Porque assim, a cada 10 pessoas que te dão feedback, vem um hate, pô, esse ele pesa muito. Foca nesse né? É muito doido, velho. É muito doido. Não sei se é assim com você, mas, cara, pesa muito. Cara, agora que eu tô começando, estou crescendo devagarzinho, assim, já apareceu no YouTube ali. Mas no YouTube apareceu um carinha lá, comentou um negócio. Parece que uma pessoa só criou um usuário para comentar aquilo e ir embora, sabe? Mas depois eu falei com meu pai e ele falou: filho, deixa esse cara de lado, foca nas suas coisas. Tem gente que gosta, então faz porque você quer, igual você falou, não por causa dos outros, né?
É não perder tempo com essa galera, velho. É deixar disponibilizar o seu tempo e energia pra galera que gosta de você, velho. E aí eu entendi isso também. Demorei a entender, mas eu entendi. E até uma brincadeira, né? Que uma coisa que me ajudou muito foi pensar assim, cara, esse hater que tá te mandando um negócio enjoado ali agora, ele provavelmente ele tá no celular, ele tá segurando o celular lá no banheiro fazendo suas necessidades, velho. Mano, você vai discutir com esse cara, mano. É aquele momento que ele tá assim, vou incomodar alguém, não tô fazendo nada, vou incomodar alguém. Mas você vai discutir com esse cara. Não vai discutir, mano. Não discute com esse cara, não, velho. Ele tá lá fazendo número 2, velho. Não discute com esse cara, não. É mesmo, Aí agora cara. eu pego, Vou olha assim, pensar assim. eu penso isso e falo, nem vou mandar mensagem, não. Vou discutir com esse cara, não. Deixa eu focar aqui na galera que curte meu trabalho aqui, deixa eu lá responder meus alunos, tá tudo certo. Então teve essa troca, assim, essa transição, né, de eu entender, né, as redes sociais, porque é muito novo para todo mundo também, né, e dar voz e palavra para todo mundo acha que sabe tudo também, aí lasca tudo, né, mas especificamente, assim, no Menos é Mais, tem, né, essa galera, principalmente porque é uma proposta diferente incomoda, cara, não tem jeito, né, o novo, o diferente, não falo nem que é o melhor, porque não é necessariamente o melhor, tá? Mas o novo, o diferente incomoda, porque quebra, né, E aí vem um carinha, pô, sei lá, quantos metros você nadou? Você não, vou colocar você na fogueira não, mas, cara, tem gente que nadou 8.000 metros, ou... Eu já fiz esses treinos, eu já treinei Nossa 13 senhora. mil no dia, pô. Já treinei 13 Nossa. mil no dia, Esse é já fiz. brabo. É, 13 é brabo. com dobra, né? Tipo, 7 de manhã, 6 da tarde, já fiz, né? E aí vem um cara que fala que treina 300 metros 3 vezes na semana. Cara, não, incomoda. Eu entendo que incomoda.